Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com o quadro Confissões de um Narcisista, de autoria de H.G. Tudor, que é um narcisista diagnosticado. E no vídeo de hoje, H.G. Tudor ele vai contar como o narcisista enxerga a morte, tanto a própria morte quanto a morte de outras pessoas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. É justo afirmar um tanto eufemisticamente que a morte é uma inconveniência para todos. No que diz respeito à minha espécie e a mim, isso causa todos os tipos de problemas e questões que são especialmente cansativas. A morte geralmente afeta apenas as pessoas em dois aspectos: sua própria morte e a morte de outras pessoas. Nossas respostas a esses dois aspectos estão muito distantes das reações das pessoas comuns, e especialmente aquelas de natureza empática. Em primeiro lugar, como encaramos a morte de outra pessoa? A morte de um estranho causa uma resposta nossa, a menos que percebamos que para mantermos a fachada, seria vantajoso dizer as coisas certas e sair com aquelas banalidades vazias que as pessoas costumam fazer quando leem sobre uma tragédia em algum lugar. Quando isso acontece e alguém faz menção a alguma perda de vida, talvez o afogamento de uma criança que não estava sendo devidamente supervisionada e caiu na banheira, ou a consequência da queda de um avião, observo com interesse as reações do coletivo. Existem as expressões de choque, as declarações de horror e como este é um evento tão terrível. Enquanto observo e ouço, me pergunto quem são os maiores charlatões neste evento. Se a morte de alguém está perto de casa, como um amigo ou um membro da família, minha reação não é diferente, exceto que é misturada com irritação e, na verdade, muitas vezes com raiva pela perda de alguém que foi uma fonte de combustível para mim. Se essa pessoa forma uma fonte suplementar, então há irritação com essa perda, mas essa pessoa pode ser prontamente substituída por um novo membro surgindo para fazer parte do meu círculo. Se a pessoa que foi perdida nas mãos do ceifador, quer dizer, a morte, for uma fonte primária de combustível, então eu sou consumido pela fúria. Como essa pessoa pode me tratar dessa maneira? Eu dei tudo a eles e eles me deixam da maneira mais completa, quer dizer, eles morrem. Esta partida equivale a uma crítica a mim, um lembrete de que mesmo alguém tão grande e poderoso como eu foi incapaz de impedir a remoção de uma potente fonte de combustível. Quer dizer, eles sempre acham que estão no centro do universo, né? Então a pessoa morre, a pessoa ainda está fazendo mal a eles por ter morrido. A pessoa ainda está atingindo-os por ter morrido, quer dizer, a culpa ainda é da pessoa por ela ter morrido. Olhem, pessoas maravilhosas, a sandice desses seres. Quer dizer, a pessoa vai lá, morre, tem um infarto lá, morre. A culpa é da pessoa por ter tido um infarto, por ter morrido, por ter deixado o deus grego sozinho aqui na Terra. Ele que tinha o controle de tudo. Então vejam como até na morte eles são egoístas. Assim, esta crítica acende minha fúria e eu me enfureço com a injustiça de sua morte. Alguns que testemunham isso podem confundir essa resposta com uma explosão de tristeza pela captura dessa pessoa, quer dizer, pela morte dessa pessoa, mas não é isso. É a explosão de raiva por alguém que era tão poderoso para mim escapar de mim e assim negar-me meu combustível legítimo e negar-me a oportunidade de colocar em prática um substituto. Eu não lamento o falecimento deles, eu me enfureço com a passagem da minha fonte de combustível. Não espere me ver assistir aos funerais daqueles que são considerados próximos a mim e onde minha presença poderia ser esperada. Eu não estarei lá. Sei que há pessoas de nossa espécie que se deleitam com o drama e a grande emoção que acompanham um funeral e o consideram um pote de mel para a aquisição de combustível. Há aqueles da nossa espécie que irão sequestrar a ocasião e fazer tudo sobre eles. Quer dizer, vão transformar o funeral em um show, né? Um show onde eles serão o centro das atenções, lamentando e derramando aquelas lágrimas falsas para atraírem a simpatia bem intencionada dos outros participantes.
Há aqueles de nossa espécie que criarão uma cena no funeral, chegando atrasados, chegando bêbados, desmaiando no meio do serviço, fazendo um comentário sarcástico em um sussurro alto para atrair reações de todos os outros que estão lá. Sim, muitos de nossa espécie comparecerão e exibirão sua dor exagerada, puramente para chamarem atenção para si mesmos e para longe da pessoa que agora está deitada no chão frio e duro. Nossa espécie expressará seu enorme sentimento de perda, como o falecido era um pai maravilhoso, uma mãe carinhosa, tio amado ou melhor amigo. Uma performance tão desavergonhada que é cuidadosamente coreografada em preto fúnebre para maximizar a oportunidade de ter os holofotes brilhando sobre eles e assim consumir todo o combustível que o acompanha. Um desentendimento será provocado com outro membro da família e palavras duras serão trocadas. Escândalos exagerados ocorrerão, com gritos "não me deixe", enquanto o caixão é baixado. A ocasião da morte e a cerimônia assistida fornecem um palco maravilhoso para nossa espécie realizar nossas rotinas doentias, para fazer tudo sobre nós, formado a partir da pretensão de realmente se importar, mas nós não ligamos. Não podemos nos importar, ficamos ressentidos com o fato de que essa pessoa nos escapou, ressentimos-nos do fato de que todo mundo está prestando homenagem ao falecido e não voltando a sua atenção para nós, que é onde deveria pertencer. Se você testemunhar o melodrama em um funeral, não o confunda com os efeitos exagerados da dor e da perda. Você está observando um de nossa espécie explorando o momento com tudo que vale a pena. Essa é a resposta de muitos de nossa espécie à perda de um ente querido ou amigo próximo que faleceu após uma vida plena ou levado muito cedo. Não é minha resposta. Eu só fui a um funeral na minha vida e foi o funeral do meu pai. Eu só quebrei meu próprio protocolo para fazer isso como consequência de um pedido da minha mãe e de um pedido também do meu irmão mais novo, que me implorou para atender ao pedido dela, para que ela não explodisse e prejudicasse a ocasião da morte do nosso pai. Obedeço devidamente apenas para satisfazer meus desejos. No entanto, eu queria controlar o teatro da minha mãe e observar como ela realmente reagia à morte e subsequente internação em outro lugar do meu pai. Você pode muito bem ter lido em algum lugar nas minhas obras daquele dia em particular. Essa foi a única vez em que compareci a um funeral e o fiz para aumentar a minha própria compreensão e para detestar a minha maneira particular, a maneira como a minha mãe estava se comportando. Isso me deu uma satisfação enorme. Assim, só quebrei meu protocolo de não comparecimento uma vez e não o farei novamente. Por que não vou a funerais quando há uma oportunidade tão privilegiada de ocupar o centro do palco e consumir avidamente todo o combustível disponível? É uma razão bastante simples. Não vou a funerais porque não quero ser lembrado de minha própria mortalidade, como um monarca medieval que se absteve de funerais mesmo do monarca anterior e de suas próprias esposas e filhos, porque isso faria com que os outros contemplassem a morte do atual monarca. Algo que seria traiçoeiro, eu também não comparecerei. Não tenho desejo de contemplar a minha morte. Não quero reconhecer que um dia tudo isso deve acabar, pois isso ofende a minha noção de onipotência. Não desejo ficar à beira do abismo que é a vida, olhando para o nada do esquecimento. Tal é a finalidade do fim mortal da existência de alguém, que engendra e levanta a própria perspectiva dessa extinção, contra a qual luto todos os dias através da aquisição de combustível para manter a minha construção e impedir que eu seja consignado ao esquecimento. Contemplar uma morte é convidar à horripilante realidade da extinção de quem desejo ser e daquilo que não devo deixar acontecer. Quer dizer, ele quer mentir para si mesmo de que ele é imortal. Não temo minha morte, pois terei meu legado estabelecido e, portanto, viverei através disso. Não, o que eu preferiria não ser lembrado através da ocorrência da morte dos outros e da subsequente cerimônia envolvente, é que às vezes eu balanço à beira da aniquilação.
O pensamento disso me enche de desespero, apenas por mim, e portanto escolho não me envolver naquilo que me lembrará disso de maneira tão forte e rude. Eu sei que a morte abraça tudo eventualmente. Não sou um homem tolo, e é por isso que trabalhei para garantir meu legado, para que eu pudesse vencer a morte. Não me importa, exceto pela perda do meu combustível, quando sua mão fria extingue a vida dos outros. Nosso tipo não lamenta a morte dos outros. Não podemos fazê-lo. Não estamos equipados para conseguir isso. Nunca espere que algum luto sincero seja evidenciado por nossa espécie. Preocupo-me em não contemplar o que a morte significa para mim em minha luta contínua para manter tal aniquilação sob controle. E o relato dele termina aqui. Então quer dizer que narcisistas, o que eles sentem é raiva por perderem um suprimento importante. Então quando você vê aí o narcisista gritando no velório, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, ele amava tanto a mãe, não é nada disso. É porque essa mãe provavelmente era um suprimento importante. Muitas das vezes os pais mantêm esses seres até mesmo financeiramente. Então aí eles começam a gritar, se descabelar, ficam com raiva porque eles perderam um suprimento útil para eles. Eles vão ter que substituir esse suprimento de alguma maneira. Ou então, porque eles querem chamar a atenção no velório, no enterro, para que todos os holofotes brilhem para eles. Apenas isso. Fora isso, eles não estão sentindo realmente aquela morte. Então isso é para tirar a venda dos olhos de vocês. Tem alguns que até choram mesmo em velório compulsivamente, mas é tudo uma grande mentira. Eles conseguem fingir pessoas maravilhosas que estão chorando, tá? Eles fingem sim. E quem vê de fora pensa que realmente eles estão sofrendo e não é nada disso.